Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 15 de agosto de 2025, né? Uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se confere da minha pessoa, meu Deus. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, meu Deus, e desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 12, a palavra de despedida de Samuel, né? Diz assim: Samuel disse a todo Israel: atende tudo que vocês, atende tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que uma missionária da Girobane desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo desse canal, meu Deus, é que a palavra seja pregada, para que o Senhor seja exaltado, para que a Trindade seja exaltada e que eu desapareça, porque, Senhor, se eu, a missionária da Girobane, desaparecer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo aparece, porque o objetivo do canal é que o Senhor cresça e que eu diminua, que a sua palavra seja pregada pura e genuína como ela é. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meu Deus, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, a palavra de despedida de Samuel, tá bom? Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que o governará. Quanto a mim, estou velho e cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Então Samuel, ele vai e expressa, né, na frente ali do povo de Israel, falando assim: eu defraudei vocês alguma coisa, né? Eu não fui um bom juiz, né? Enquanto eu estive com vocês, um sacerdote, né? Então, assim, e todos testemunharam, né? A favor dele, ninguém tinha contra, falar nada contra ele. 5 dos filhos dele que aceitavam suborno. Isso a gente vai estar vendo no capítulo 8, né? Dos filhos de Samuel. Mas Samuel, nossa, ele teve assim, ele cumpriu o seu propósito, né? Com honra, né? Até o final, assim, dele passar ali né, de juízes para monarquia, né? Entregando para Saul. Então, assim, ele teve um papel exemplar, tá? E não tirou proveito de nada, não oprimiu. Então, assim, não aceitou suborno. Então, mostrou ali o caráter, né, de homem de Deus que ele tinha, né? Então, isso é muito importante. A gente, como homem e mulher de Deus, né? A gente tem que ter uma postura, ok? Então, se ensina ou não. As pessoas vão falar de mim, vai falar de você? Claro que vai, porque o objetivo do diabo é querer manchar, né? Mas falar aquilo que eles querem, não aquilo, né, que a gente praticou, porque nós não podemos praticar, né? Aí porque eu não gosto, eu não gosto, ela é muito chata, ela é isso, ela é aquilo, ela é exibida, ela é isso, aquilo, né? Ela é pra frente, mas denegrir a imagem, como assim, né? Nós somos a testemunha fiel de Cristo, então nós temos que ter um papel exemplar, né? Para vergonha de Satanás. E Samuel teve, né? Então, continuando aqui, 4, responderam, tu não nos explorar. Aí eles respondem, né? No 4. E responderam, tu não nos exploraste nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Então, assim, você fez tudo certo, então nós não temos o que falar de você. E Samuel lhe disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor a favor de vocês e dos seus antepassados. Então, ali, né, ele vai ser ali, né, vai estar lá
como é que eu posso dizer? Vai estar tipo num tribunal. Mas esse tribunal aqui, né, Samuel, ele vai ser o promotor público, os céus vão ser os israelitas, né, o povo, né, de Israel, e o Senhor Deus vai ser o próprio juiz, né? E aí ele diz assim: depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar, né? Aí ele continua: seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus, então ele os vendeu a Cícera, o comandante do exército de Razor, os filisteus, e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram, e o Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos balaíns, aos postes sagrados, agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos. Nós prestaremos culto a ti. Então, ele começa a relatar, né, ali a história de Israel. A gente sabe, né, que a história de Israel, ela é cheia de altos e baixos, ok? O povo israelita, né, é cheia de altos e baixos. Então, ele começa a relatar ali, né, para o povo o que acontece. Então, quando a gente chega no 11, ele diz assim: então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité, Samuel, os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viverem em segurança. Então, são os juízes, tá? Esses aqui que eles falam são os juízes, tá? Do livro de Juiz, tá? Que ele tá falando. No 12. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não escolha um rei. Não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, seu Deus, fosse rei. Então, assim, ele falando, né? Vocês quiseram um rei, né? Embora tivesse Deus como rei, vocês ainda escolheram um rei humano para vocês, né? Então, assim, e o Senhor permitiu, né? Por quê? Porque eles estavam ali, porque o Senhor estava com eles desde o princípio, eles estavam com ele, porque era o povo escolhido de Deus, né? Foi o povo que Deus escolheu para si, né? Então, o Senhor deu um rei para eles. Vocês querem um rei? Então, tudo bem, vocês vão ter um rei, né? Então, assim, eles optaram, eles quiseram ser igual às demais nações. Então, assim, eles quiseram, né? E não abriram mão disso, né? Nós queremos um rei igual às demais nações, né? Então, quando sai ali da estrutura de juízes para a monarquia, então eles querem achar que eles querem sair totalmente de Deus, mas não. Entre eles e Deus tem mais que a monarquia, né? Tem os mandamentos e a lei. Além disso, eles eram o povo escolhido do Senhor, não tinha como, né? Então, não tinha como eles funcionar sem um governo de Deus. Não tem como, de jeito nenhum, né? E aí diz assim no 13: agora, aqui está o rei que vocês escolheram. Aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês. Então, assim, está Saul aqui. Vocês não quiseram rei, né? Está Saul aqui agora, né? Como um rei para vocês, né? Então, igreja, é muito sério, né? Quando a gente abandona a Deus, né? Então, assim, é muito complicado, né? Porque Deus, ele sempre tem coisas boas pra mim e pra você. Igreja, não é fácil servir a Deus, não é fácil. Vamos continuar. No 14. Se vocês temerem, servirem e obedecer ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe fará bem. Então, assim, querendo ou não, tá? Não tem monarquia sem Deus ser o rei dos reis. Porque ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, né? Ainda mais para o povo de Israel. Não tem como. Não tem como separar, né? Acaba sendo um só corpo, vamos dizer assim. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs a seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pedir um rei. Olha só. Samuel fala assim, ó, não está na época do trovão nem da chuva, mas eu vou pedir para Deus uma confirmação, né, através do trovão, né, para vocês verem assim o estrago, o grande feito, o que vocês fizeram, né, rejeitando a Deus, né? Então, quando Samuel, ele fala isso, né, é muito interessante. Agora prepare-se para ver este feito, né, vai realizar. Não estamos na época da colheita do trigo e pedirei ao Senhor que envie trovões, chuvas, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Isso é muito interessante, né? Então, assim, vocês pediram um rei, agora Deus vai confirmar que vocês rejeitaram ele, né?
Aí diz assim no 18. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, e assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Então, assim, Deus confirma, né? Deus confirma que eles, né, rejeitaram o próprio Deus na igreja. Então, assim, porque é até pra mim, pra você, assim, um exemplo disso, né? Deus escolheu você, por que você vai rejeitar Deus indo pra lugares que Deus não está? Em lugares que Deus não se encontra, né? Então, assim, uma hora ou outra você vai colher, tá? Porque na presença do Senhor a luta é grande, muitas vezes nós colhemos coisas que nós não plantamos, né? Agora você imagine quando o próprio Deus pesa a mão, né? Permite situações, né? Então, assim, estejamos sempre debaixo da potente da mão da Suda, como né? Da potente mão de Deus a todo tempo, igreja. O exemplo de Israel é um exemplo latente que a gente tem que obedecer a Deus em todo tempo. Não tem como coxar dois pensamentos, não dá, não é mais tempo. Não tem como, igreja, não dá mesmo. E ele diz assim, e todo o povo disse a Samuel, ora ao Senhor o teu Deus em favor. Olha só, eles têm medo, mas não tem vergonha. Ora ao Senhor teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Então, assim, eles têm medo naquela hora, né? Mas não tem aquele temor, aquele respeito para com Deus, né? Respondeu Samuel, não tenha medo, de fato vocês fizeram todo este mal, contudo não deixe de seguir o Senhor, mas sirva o Senhor de todo o coração. Qual é o segredo, né? Mas sirvam o Senhor de todo o coração. Você está seguindo Deus de todo o coração? Não é fácil, gente, né? A gente tem que impor o papel de Deus na minha e na sua vida. Quem é Deus na minha e na sua vida, né? É difícil. Quando você impõe, você põe uma barreira, né? E o inimigo, ele se levanta. Nossa, mas a gente tem que ter posição de servo na ajuda como na serva de Deus. Aleluia, né? Não se desviem para seguir ídolos inúteis que de nada valem nem poderão livrá-los, pois são inúteis, né? Olha só. Não se desviem para seguir ídolos inúteis que de nada valem nem pode livrá-los, pois são inúteis, né? Deus falando, não dá para seguir, tá? Não se desvie, né? Então, assim, mas o povo sempre lá, né? Teimando. Prosseguiremos para o 22. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Então, assim, Deus teve prazer, né? Em escolher o povo de Israel, porque Deus escolheu por amor, entendeu? Mesmo que eles, né, desprezem Deus ali, mas Deus amou eles, né? Deus escolheu como seu povo escolhido, né? E aí ele diz assim, no 23, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito, né? Então, ele diz assim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direto. Então, assim, a gente tem que orar, tem que ensinar. Igreja, a gente tem que ensinar, porque o povo é obstinado. O povo de Israel. Nós também somos. Então, nós temos que discipular como? Orando e ensinando o povo a orar, estar no caminho do Senhor, né? Que é bom e direto, fazer o que é certo aos caminhos do Senhor, né? Porque a gente sabe, né, que o caminho de Deus é bom, é direito, né? Então, o caminho do Senhor, ele é perfeito, igreja. Agora, o caminho do mal, né? Ensina suborno, roubo, mentira, tudo que não agrada a Deus, né? Tudo que nos afasta de Deus. Então, a gente tem que rejeitar. Rejeita, né? Somente temam e sirvam-no fielmente de todo o coração e considere as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, você e o seu rei serão destruídos. Insistir em fazer o mal. Por quê? Quantas pessoas insistem em fazer o mal? Igreja, quantas pessoas insistem em fazer o mal? Fala pra mim. Em mentir, em roubar, na corrupção, na prostituição, né? No adultério, na servidão a ídolos, tá na igreja, mas não tem uma vida com Deus, tá acendendo vela, tá fazendo coisas que não agrada a Deus, tá atrás de cartomante. Gente, pelo amor de Deus, que ou você serve a Deus, ou você serve a Baal, gente. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Você não pode servir dois senhores, né? E o povo de Israel aqui, você sabe que eles eram obstinados. Servia Balaíns, né? E assim ia. Mas Deus estava aqui falando para eles, simplesmente me sirvam.
Me sirvam, porque eu sou o único Deus e verdadeiro, amém? Deus abençoe vocês, que na paz. Vamos prosseguir amanhã para o 13. E é tremendo, viu? Tá tremendo aqui esses capítulos.